do Senhor, dentro do tema que nós estamos vivendo já nesses últimos dias. Qual que é o tema do nosso acampamento, queridos? Amigos de Deus. Amigos de Deus. Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia, livro de Gênesis, o capítulo de número 5. Livro de Gênesis, capítulo de número 5. Então, nesses dias que nós vamos estarmos aqui, estaremos falando sobre os amigos de Deus. E este personagem bíblico pelo qual estarei falando hoje, ele foi e é, eu creio, um grande amigo de Deus. Quem é amigo de Deus aí? Levanta a mão. Cadê esse menino? Você é amigo de Deus? Glória a Deus. Todo mundo levantou a mão? Deixa eu ver. Quem é amigo, levanta a mão. Glória a Deus, maravilha. Eu quero ver se até no final você é realmente amigo de Deus. Por isso que eu pedi para você levantar a mão, mas eu levantei a minha também, queridos. Tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 5. Nós vamos começar lendo aqui o capítulo 5, e daqui a pouco eu paro só para que você possa entender. Eu preciso começar lendo aqui. Quem achou, diga amém. Amém. Se não achou, deve estar no telão ali, daqui a pouco acho que vai colocar lá. Então vamos lá. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus criou homem e mulher, e abençoou, e lhes deu o nome, ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Adão foram 930 anos e... Morreu. E o quê? Morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Olha, sempre que a gente vai ler a genealogia de algum personagem bíblico, e parece que fica nesse círculo vicioso, né? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, depois morreu e gerou mais não sei quem e foi. Então, para não ficar enfadando os irmãos, para você não se cansar, eu quero que você vá comigo agora e depois eu explico para você, né? Capítulo 5, versículo 21. Vamos lá. Não, vamos no 15, queridos. Versículo 15. Versículo 15, capítulo 5, versículo 15. Maalalel viveu 705 anos e gerou quem? Me ajuda a pregar, vamos lá. Jared. Então repita comigo, Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias desse moço foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Esse é o cara que nós queremos falar dele. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias desse moço, Jared, foram 960 anos, 62 anos e morreu. Versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Amém, queridos? Amém. Então, para a gente poder entender, qual que é o tema do acampamento? Amigos de Deus. Mas desse jeito? Eu vou perguntar de novo, para poder jantar daqui a pouco. Qual que é o tema do acampamento, queridos?
Amigos de Deus. Amigos de Deus. Começou a melhorar. O inimigo de, né, tem os amigos de Deus e também tem o inimigo de Deus. O inimigo de Deus precisa ouvir a minha voz e ouvir também a sua voz. Queridos, então nós estamos aqui falando da genealogia de Adão. E dentro da genealogia de Adão, né, da geração dele, tudo que ele foi gerando ali, né, filhos e filhas, depois netos, bisnetos, tataranetos, depois acho que nem parente mais é, né? Mas vamos lá. Então dentro dessa geração de Adão, existiu um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que esse Enoque, ele andou com Deus, ele caminhou com Deus. Só que é o seguinte, queridos, quando a gente vem para a Bíblia e a gente vê que Enoque, ele andou com Deus, a Bíblia só fala que Enoque andou com Deus depois que nasceu o primeiro filho dele. Depois que nasceu o primeiro filho de Enoque, a Bíblia fala que a partir daquele momento, Enoque ele começou a andar com Deus, a caminhar com Deus. Isso é maravilhoso. Quem gosta de andar com Deus aí, diga amém. Amém. Maravilha. Agora a pergunta é, será que Deus tem andado com você? Porque existe uma diferença. Parece que é muito, né, que é muito relativo, que é muito fácil, que é muito, né? Então, né, de repente eu quero andar com alguém, mas este alguém não quer andar comigo. E nós precisamos entender isso. Porque Deus, ele quer o quê? Ser nossos amigos. E a Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. Ele fez parte, né? E faz parte até hoje de uma grande família, de um grande homem de Deus, né? Que foi aquele que foi gerado, foi criado, que foi Adão. Então, dentro da família, dentro da genealogia de Adão, nasce esse moço chamado Enoque. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. A gente viu que, eu até marquei aqui, né? Então, o primeiro ser humano, né, foi Adão. Depois aqui está marcado que foi Sete. Amém? Mas na verdade, vamos entender o seguinte, na verdade, os dois primeiros filhos de Adão não foi Sete. Quem foi? Caim e Abel. E aí que nós precisamos começar a entender algumas coisas. Os primeiros filhos de Adão foi Caim e Abel. Mas por que então que na genealogia de Adão não aparece Caim como sendo um filho de Adão para poder continuar a geração? Quem está começando a entender, diga amém, queridos. Porque quando nós olhamos para a vida de Sete, né, ou melhor, na vida de Enoque, a gente olha, então a Bíblia está falando que ele andou com Deus. E de Adão até Enoque foram 650 anos. De Adão até Enoque foram 7 gerações. A minha pergunta é o seguinte: em 630 anos, uma família que vai crescendo, que vai povoando a terra, será que nesses 630 anos, no meio desta família, não teve mais ninguém, queridos, que também andou com Deus? Será que não tinha mais ninguém no meio desse povo que também poderia ter o nome escrito aqui, não somente fazendo parte de uma família, não somente fazendo parte de uma genealogia de uma família, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, são 630 anos que só foram contando, que na verdade são os primogênitos, né? Porque depois todos eles tinham primogênito que carregava ali a geração, carregava o nome da família, mas tinha muita gente nesse meio. Tinha muita gente nesse meio. E talvez eu e você, estamos lá no meio da nossa casa, no meio da nossa família, queridos, e nós precisamos gerar alguma coisa. Nós precisamos sermos vistos no meio da nossa família. Nós não podemos ter o nosso nome riscado do livro da vida. Porque foi isso que aconteceu com Caim. O primeiro filho não é contado. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê que ele não foi contado? Sabe por quê que ele não pode ser amigo de Deus? Eu vou te explicar o porquê. Aquele que mata irmão não é contado. Aquele que mata irmão não aparece na geração.
Aquele que mata irmão não pode andar com Deus. E o segredo desse acampamento é ser amigo de Deus. Então, para que eu e você, para que nós possamos sermos amigos de Deus, nós não podemos matar os nossos irmãos. E muitas vezes, querido, dentro da igreja, porque eu estou pregando aqui para o povo crente. Amém ou não amém? Amém, queridos? Nós estamos pregando aqui para um povo que está na igreja. Queridos, de quantas vezes eu e você, nós matamos o nosso irmão dentro da igreja? Quantas vezes que nós ofendemos o nosso irmão? Quantas vezes nós magoamos o nosso irmão? E por isso nós temos o quê? O nosso nome tirado. Porque não é citado no meio da família de Adão. Abel não, porque Abel morreu. Mas Caim ainda estava vivo. Repita comigo, mas Caim ainda estava vivo. Ei, queridos, na verdade, Caim até achava que estava vivo. A gente até acha, né? Pensa que de repente Caim estava vivo. Mas de repente, queridos, para mim e você, nós estarmos andando, nós estarmos caminhando, dá a impressão que nós estamos vivos, mas para Deus não. Muitas vezes nós estamos andando, nós estamos caminhando sobre a face dessa terra, mas para Deus, nós não somos contados. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Para nós sermos contados, para fazermos parte, nós não podemos matar o irmão. E eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei como que você chegou aqui, mas eu sei como que você vai sair daqui. Você vai sair daqui sendo amigo de Deus. E se porventura, queridos, você errou, se porventura você se equivocou, se porventura você disse alguma coisa para alguma pessoa, porque muitas vezes a gente pensa que matar alguém é somente pegar uma arma, uma faca, alguma coisa, misericórdia, e tirar a vida de alguém. Mas muitas vezes uma palavra, muitas vezes um comportamento, muitas vezes uma atitude sua está matando essa pessoa. Muitas vezes uma atitude minha está tirando a vida dessa pessoa. E não é isso que nós queremos. Não é isso que Deus quer. Então, andar com Deus, queridos, não é fácil. Andar com Deus não é fácil. Ser amigo de Deus também não é fácil. Quem está me entendendo, diga amém. Porque a gente só vai caminhar junto com quem é nosso amigo. A gente só vai andar, nós só vamos caminhar junto com quem é nosso amigo. Caim não era ou não é nosso amigo. Porque o Caim, ele mata os irmãos. Mas ele também era filho de Adão. Pense bem nisso. Pense bem nisso, queridos. Eu quero trazer agora aqui para a nossa realidade essa situação. Quantas vezes nós pensamos que somos filhos de Deus, mas somos somente criaturas de Deus. E o que vai subir e o que vai morar no céu não é a criatura, mas são os filhos de Deus que vão subir e vão morar no céu. Então, para que você possa fazer parte desta casa, para que você possa fazer parte dessa família, queridos, é muito importante nós entendermos isso. Que para sermos amigos de Deus, não basta somente nascer na mesma casa. Para nós sermos amigos de Deus, não basta somente fazer parte da família. Mas se você não tiver compromisso, se você não tiver realmente alinhado com a vontade do Senhor, eu tenho certeza que você vai encontrar na tua casa, na tua família talvez, na sua vida, no decorrer dos seus dias, uma grande dificuldade. Nós precisamos sermos reconhecidos. E quando eu olho para esta passagem da palavra do Senhor aqui, quando Adão tem um filho chamado Caim, e a Bíblia não conta este filho como sendo geração de Adão. Parece que eu estou vendo, talvez, alguns de nós chegando diante de Jesus no último dia, e ele dizendo para mim, ou dizendo talvez para você, eu não te reconheço. Eu não sei quem você é.
Eu não sei de onde você veio. Mas, Senhor, eu preguei no quarto acampamento. Eu não sei quem você é. Não basta somente eu vir à igreja. Não basta somente, quando está o louvor aqui, eu levantar as mãos e cantar junto. Não basta eu enfiar a mão no meu bolso e devolver lá um dízimo, uma oferta maravilhosa, porque Deus não se compra, Deus não se vende. Agora a minha vida e a tua vida já foi paga, e a Bíblia diz que foi um alto preço. Foi um alto preço que Jesus pagou pela minha vida e também, queridos, pela a sua vida. Então as nossas vidas, ela vale muita coisa. A nossa vida tem um valor inestimável. A nossa vida, a minha vida, a tua vida, é valor de sangue. É preço de sangue, queridos. Então nós precisamos entender isso, queridos. Não adianta eu e você somente virmos aqui na igreja, estarmos no meio do povo e achar que Deus não está olhando para nós e achar que Deus não está nos vendo. Deus não reconhece aquele filho que mata o irmão. Deus não conta aquele filho que matou o irmão fazendo parte da casa, fazendo parte da família. Ele vai pegar aquele lá que é o mais novo, que é o caçula, que é o último. Porque naquele tempo, quem era contado? Eram os primogênitos, eram os primeiros. Mas Caim era o primogênito, ele era um dos primeiros. Mas ele não foi contado. Ele não foi computado, ele não foi colocado na geração. Ele não foi contado, queridos. Quem está me entendendo, diga amém. Meus irmãos, então se você quer ser contado, se você quer ser colocado dentro da genealogia, se você quer fazer parte, se você quer sentar um dia na mesa com Jesus, na Canaã celestial, se você levantou uma arma contra a vida do teu irmão, abaixa esta arma, chega no teu irmão, se acerta com ele. Se acerta com ele, queridos. Pastor, mas eu tenho uma mágoa, eu tenho um rancor muito grande, coisa do passado. Eu fui abusado, eu fui violentado, eu fui isso, eu fui aquilo. Você precisa liberar o perdão. Não tem outra forma, não tem outro jeito, porque quando a gente vem para a oração do Pai Nosso, a gente ora a oração do Pai Nosso, é uma oração que o próprio Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas dívidas, assim como eu preciso perdoar os meus devedores. Se nós fizermos desse jeito, se nós fizermos dessa forma, queridos, pode ter certeza que nós seremos computados, que nós seremos contados, para que nós possamos entrar um dia com Jesus, para poder morar no céu. Se não for dessa forma, se não for desse jeito, nós ficaremos de fora. Quem que fica lá de fora? A Bíblia é muito clara. Os roubadores, os mentirosos, feiticeiros, os cães. Então é esse tipo de crente, é esse tipo de cristão que vai ficar de fora. Por isso, não mate o seu irmão. Por isso, não ofenda o seu irmão. Por isso, não magoe o seu irmão, mas que a sua vida seja para glorificar o nome do Senhor a cada dia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Só quem entendeu, diga amém. Então, só quem entendeu, aplauda bem forte o nome do Senhor nessa noite. É para Ele todo louvor, é para Ele toda honra, é para Ele toda glória e toda adoração. Amém? Se você tem um amigo, dá tempo ainda de você mandar uma mensagem, ligar para ele, convidar ele para poder estar aqui conosco, porque isso é só o começo da bênção. Isso é só o começo. Amém, queridos? Na verdade, todo ano sou eu que faço, a pregação de abertura do acampamento. Esse ano não era para ser eu estava escalado para outro dia, mas a pessoa que era para estar aqui não pôde vir, não pôde estar, mas nem por isso nós vamos deixar de falar, de ministrar e de pregar a palavra do Senhor. Então eu quero que você fique com esta palavra e que Deus te abençoe grandemente a tua vida, hoje e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos?